Dando continuidade ao nosso conteúdo, né, que é o estudo dos gases, hoje nós iremos estar falando sobre as transformações gasosas. No vídeo anterior, nós falamos a respeito das variáveis de estado, ou seja, as variáveis que caracterizam o gás: pressão, volume e temperatura. Essas transformações gasosas, elas acontecem quando se mantém constante uma das três variáveis e varia as outras duas. A gente pode manter constante, por exemplo, temperatura e verificar o que acontece com a pressão e o volume. Então, a primeira transformação que nós iremos trabalhar hoje é a transformação isotérmica. O nome isotérmica já nos diz alguma coisa. Iso quer dizer igual, térmica quer dizer temperatura constante, temperatura igual, também conhecido como lei de Boole. Eu vou ler para vocês aqui a definição e aí a gente discute. Olha, para uma massa fixa de gás mantida a uma temperatura constante, invariável, o volume ocupado por um gás é inversamente proporcional à pressão exercida. Explicando isso de maneira mais simples. Quando você pega uma determinada quantidade de gás e mantém a temperatura dele constante, sem alteração nenhuma, você tem uma relação entre o volume e a pressão que são inversamente proporcional. Ou seja, o que isso quer dizer, professor? Isso aqui é matemática básica. Se pressão e volume são inversamente proporcional, isso quer dizer que se eu aumentar a pressão, o volume diminui. Se eu diminuir a pressão, o volume aumenta. Em outras palavras, grandezas inversamente proporcionais quer dizer que quando uma aumenta, a outra diminui. A pressão e o volume de um gás são inversamente proporcionais quando eu mantenho a temperatura desse gás constante. Essa verificação quem fez foi Boole. Matematicamente eu posso escrever isso assim: pressão vezes volume é igual a uma constante K. E eu posso ainda mais expandir essa definição para que a gente possa usar essa transformação em situações onde eu tenha um gás que esteja no estado inicial e que vá para um estado final. No estado inicial, um gás que esteja com sua temperatura constante, a pressão inicial do gás é igual ao volume inicial, e no estado final, a pressão do gás, pressão final é igual ao volume final. Se eu igualar isso aqui, essas duas equações, eu cancelo as constantes K e vou encontrar essa outra equação que diz que a pressão inicial de um gás vezes o volume inicial de um gás é igual à sua pressão final vezes o volume final. Isso só é verdade se eu tiver com a massa de gás uma temperatura constante, ou seja, uma transformação isotérmica. Então, se eu tiver algum problema, estiver resolvendo um problema onde eu verifico que durante o enunciado da questão ele dê uma pista ou diga explicitamente que a temperatura é constante, eu estou diante de um exercício, de uma questão relacionada com transformação isotérmica. E a equação a ser utilizada é essa aqui, né, que eu vou chamar aqui no momento de equação 1, que é a equação da transformação isotérmica. Vamos conhecer o segundo tipo de transformação, é a transformação isobárica, ou lei de Charles, ou lei de Gay-Lussac, que foram cientistas que deduziram ela. Ela diz o seguinte: para uma massa fixa de gás, veja que é uma quantidade fixa de gás, mantida a quem constante? A pressão constante, o volume ocupado pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Temperatura absoluta que ele fala, a temperatura na escala Kelvin, que a gente já viu no vídeo 1. Matematicamente, essa lei pode ser escrita assim: volume sobre temperatura é igual a K. Ou seja, o volume é diretamente proporcional à temperatura quando eu mantenho a pressão constante. Então, eu posso ter isso aqui para um estado inicial de um gás, que eu vou chamar V1 sobre T1 igual a K. No estado final desse gás, o gás sai de um estado inicial para um final, eu vou ter V2 sobre T2 igual a K. Se eu faço a igualdade dessas dois momentos, eu posso cancelar as variáveis K, tanto de um lado como do outro. O que eu vou ter? Volume inicial de um gás dividido pela sua temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Essa aqui é uma expressão, uma equação que demonstra a transformação isobárica, ou seja,
uma transformação gasosa onde eu mantenha a pressão constante. Então veja que no primeiro momento, transformação isotérmica, a temperatura está constante, a transformação isobárica, quem está constante é a pressão, certo? Então, vamos resolver um exercício, lá fala em pressão constante, qual é a transformação que está acontecendo? Transformação isobárica. Qual é a fórmula que a gente vai poder estar usando? É essa aqui, que eu vou chamar de fórmula 2. E por fim, nós temos a terceira transformação, que é a transformação isocórica. Primeira isobárica, a primeira isotérmica, perdão, segunda isobárica, aqui é isocórica, também alguns autores preferem chamar de transformação isovolumétrica, que diz o seguinte: para uma massa fixa de gás mantida ao volume constante, a pressão exercida pelo gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. É enunciado é bem parecido com o anterior, mas aqui você tem quem está constante é o volume. E aqui diz que quando o volume de um gás está constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Se eu aumentar a pressão, eu aumento a temperatura. Se eu diminuir a pressão, eu diminuo a temperatura. E eu estando com um gás que tenha um estado inicial de pressão e temperatura e um estado final de pressão e temperatura, eu posso igualar esses dois estados e chegar nessa equação aqui, que é a equação da transformação isocórica, que diz que a pressão inicial de um gás dividido pela temperatura absoluta inicial é igual à pressão final dividido pela sua temperatura absoluta final. Que você vê que nesse caso aqui, quem está constante é o volume, ou seja, o volume é a variável que não está sendo mantida constante. Então, o que você percebe? Que nas três transformações que vão usar as três variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, uma sempre está constante. Na transformação isovolumétrica, na transformação isotérmica, temperatura constante e a pressão e o volume são inversamente proporcional. Na transformação isobárica, a pressão constante e volume e temperatura são diretamente proporcionais. E aqui na transformação isocórica ou isovolumétrica, o volume constante e a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, eu não estou demonstrando exemplos numéricos dessas transformações, porque eu vou fazer isso num vídeo à parte. Então, nós temos aí três equações que representam as três transformações gasosas. Espero que vocês tenham conseguido perceber, né, os detalhes de cada uma e entender que cada transformação dessa tem uma fórmula específica que precisa ser memorizada por vocês na hora de resolver os problemas. Sempre atentando para qual variável o problema vai dizer que está constante, se é volume, pressão ou temperatura, para eu poder fazer a escolha correta da equação para ser resolvida. Então, nesse vídeo, nosso objetivo foi mostrar as transformações gasosas e as fórmulas matemáticas que as representam, né, que podem ser utilizadas na resolução de problemas numéricos. Até o próximo vídeo.